Tudo começou com uma porta. Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha, em 1517. Isso aí foi uma maneira de protestar contra a venda de indulgências. Imagine você, pagamento por perdão de pecado. Pois é, isso já aconteceu. E essa porta se tornou, no meu ponto de vista, o ponto de partida de uma revolução que aconteceria a partir daquele instante que talvez nem ele soubesse. O Dia da Reforma Protestante marca essa história e tantas outras, envolvendo inclusive João Calvino, para mostrar para mim e para você como a Bíblia Sagrada é para todos. Antes da Reforma, para você ter uma ideia, a Bíblia estava disponível apenas em latim e só os estudiosos e sacerdotes conseguiam entendê-la. Foi Lutero que traduziu a Bíblia para o alemão, tornou acessível ao povo, e hoje, graças à Reforma, nós temos a Bíblia em milhares de idiomas, em milhares de smartphones. Esse fator me chama a atenção de um aspecto, a influência na educação também. A Reforma ela incentivou a alfabetização, você concorda com isso? Para entender a Bíblia, as pessoas precisavam saber ler. Mais escolas passaram a ser fundadas e a educação se expandiu para todos, não apenas para a elite da época. O poder da imprensa na invenção dessa coisa da comunicação, por exemplo, a imprensa por Gutenberg. Eu visitei aqui nos Estados Unidos o Museu da Bíblia em Washington, maravilhoso, em Washington DC, e eu tive a experiência de poder imergir no universo da história bíblica, inclusive como era feita naquelas grandes máquinas Prelo a Bíblia de Gutenberg, que inclusive um pouco antes da Reforma foi ajudando e ajudou muito Lutero. Essas 95 teses que se espalharam rapidamente puderam ser impressas e distribuídas praticamente por toda a Europa. Foi Lutero, um influenciador daquela época, e os escritos viralizavam bastante. A Reforma trouxe 5 lemas que eu queria deixar para você. Sola Scriptura, somente Escritura. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Somente Cristo e Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. Foram os 5 princípios, uma espécie de hashtags da época, que a Reforma defendia. No tocante à música, Lutero amava a música, escreveu hinos para que as pessoas pudessem adorar a Deus em suas próprias línguas. Ele acreditava que a música era uma maneira poderosa de ensinar sobre Deus, né? Uma parte importante para os cristãos. Graças a ele, o canto congregacional se tornou uma parte importante do culto cristão. O conceito de vocação para todos também é um fator que eu quero lembrar aqui na Reforma. A Reforma ensinou que trabalho é importante, e todo trabalho é importante para Deus. Não apenas o trabalho como padre ou como monge, pelo contrário. Isso trouxe uma conotação de que você pode ser servo de Deus e servir a Deus como médico, como artista, como professor, engenheiro ou qualquer outra profissão. Uma carreira na tua vida pode glorificar a Deus. Isso foi um dos marcos também da Reforma. A separação entre igreja e Estado foi um dos fatores que mais me chama a atenção lendo sobre a Reforma Protestante. Sempre que nós estudamos isso, inclusive dentro da nossa formação em psicoteologia, para você que tem um interesse em aprender o fundamento bíblico, a base cristã, na formação do pensamento, na formação das emoções, no desenvolvimento e no desenrolar dos comportamentos, o que a Bíblia fala sobre isso? Quais são as emoções envolvidas? De que forma esses critérios foram engajados? Essa separação de igreja e Estado foi muito questionada pela Reforma. A mistura do poder entre a igreja, entre os governos, embora isso fosse uma ideia muito complicada da época, ajudou a lançar bases para uma liberdade religiosa, uma democracia mais moderna, onde as pessoas, obviamente, teriam esse direito, né? A liberdade religiosa e a democracia era um direito de escolha de crença. Então essa escolha foi muito fundamentada nos princípios da Reforma Protestante. Agora um tom que eu gosto de falar, muitos líderes em um só movimento. Embora o Martinho Lutero seja o mais conhecido, tiveram outros reformadores. Nós tivemos João Calvino, nós tivemos o Ulrico Zwinglio, e a ideia aqui é que eu não faça menção apenas a um ou outro, mas traga o conceito da Reforma. Eles tinham ideias muito específicas, mas eles concordavam que a igreja precisava voltar aos ensinamentos da Bíblia.
E isso foi um marco muito importante para que eu e você estivéssemos hoje vivendo o tempo da graça. Essa revolução foi transformadora para o mundo. A reforma protestante mudou não apenas a religião, mudou sociedade, mudou política, educação, cultura, e isso partiu por toda a Europa. E em pouco tempo, ideias de liberdade, olha a influência disso no processo da liberdade, de individualidade, de fé pessoal, isso tudo começou a influenciar o mundo inteiro. Por isso que muito do que nós vemos hoje na sociedade, as riquezas que nós temos hoje, têm raízes na reforma protestante. Então aqui a minha ideia é trazer um recorte rápido sobre como esse movimento, que foi um movimento religioso marcante, trouxe uma transformação gigantesca dentro do conceito moderno que vivemos hoje. E é para você lembrar sempre sobre a importância da palavra de Deus. Toda palavra é divinamente inspirada. Eu gosto do Salmo 119:11, que inclusive um recorte que eu fiz na rede social, eu trouxe. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que você possa desfrutar dessa palavra linda e poderosa. Eu abençoo tua vida em nome de Jesus. Paz e bem para você. A gente se vê. Até lá.